notório que no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, nessa agitação que a gente está, você está aqui comigo? As pessoas, elas se intertem até na hora da palavra de Deus. Até na hora da palavra. A gente fica conversando com o outro. Eu mesmo agora no louvor, pelo Espírito Santo de Deus, eu vi pessoas totalmente dispersas. Pessoas conversando. Quando você vai realmente exaltar o Senhor na tua adoração? Quando você vai fazer reverência? Quando realmente você vai ter temor e tremor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Talvez se entrasse agora nesse altar, ou nesse púlpito, uma pessoa dessa terra muito importante, você fazia uma reverência grande. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, que é Deus vivo falando, muitas pessoas estão muito dispersas. E por haver essa dispersão, não há conversão, não há mudança de atitude. Por haver essa dispersão é que eu vejo muitas pessoas que estão na igreja já há algum tempo e não mudam. Não muda nem a sua aparência. Não tem nenhuma alegria da salvação. Por isso que Davi falava no Salmo 51: restitui-me a alegria da salvação. Será que você pode dar um sorriso para essa pessoa do lado e dizer: eu estou salvo? Ninguém falou. Gente, isso não é importante para você? Eu estou salvo. Você pode sorrir para essa pessoa e dizer: eu estou salva? Deixa eu falar antes de começar a pregar. A salvação é o teu bem maior. A salvação é a tua riqueza maior. A salvação é um ouro puro. A salvação não há dinheiro que pague. A salvação não há nada nesse mundo que compre. Por isso que eu estou te afirmando e te dizendo: se você não ama a salvação e não vive ela, e não tem alegria nela, tem alguma coisa errada com a sua vida? Porque eu posso comer farinha seca ou caviar, eu sou feliz, sabe por quê? Porque eu sou salvo em Cristo. Deus é bom, mas tem pessoas que estão fora desse mover da salvação. Jesus falava em Lucas 14, ele estava ali ensinando algumas coisas. E Jesus, lá em Mateus 11, 29, diz que ele disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Muitas vezes nós queremos Jesus, a gente quer o reino de Deus, mas a gente quer aprender com tantas coisas. A gente quer aprender com um monte de gente, e a gente não quer aprender com a Bíblia, que é Jesus. E a gente quer aprender com um monte de coisa. Olha, aquilo lá está na moda, aquilo lá é o top, aquilo lá não sei o que, aquilo lá não sei o que. Mas é ignorante na palavra de Deus, não aprende com Jesus. E Jesus estava aqui no Lucas 14, do 7 em diante, ele estava dando uma lição. Eu digo mesmo que é uma das maiores lições. Jesus estava dando ali, ensinando. Porque a palavra de Deus, ela não é só para dar milagre para a minha vida. Não adianta nada Deus fazer um milagre, me arrancar do túmulo. Não adianta nada Deus restituir a minha saúde se eu for para o inferno. O ensino e a salvação é algo fundamental para a minha vida e para a tua vida. E eu amo muito mais nas pregações de Jesus do que os próprios milagres que ele fazia. Porque quando a gente entende a pregação, entende a palavra, os milagres acontecem. E Jesus estava ensinando, e eu acho incrível esse ensino de Lucas 14. Ele estava dando uma aula de humildade. Humildade que eu e você não temos. Lucas 14, está bem? Que eu e você não temos. Humildade que muitas vezes, para a gente se dobrar e para a gente se arrepender e para a gente dizer: olha, você está certo, eu estou errada, Jesus, eu não sei nada. Essa humildade a gente não tem. E sabe o que? Por falta de humildade é que o mundo está como está. E Jesus estava ali ensinando. E uma das coisas mais importantes está no versículo 11, Tavinho, 14 e 11. Ele diz assim: porque tudo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Gente, isso é Bíblia.
Isso é palavra de Deus, isso é ensino do mestre, isso é verdade. Mas você não tem visto isso e nem eu temos visto isso. Nós temos visto uma sociedade, nós temos visto um povo que quer ser exaltado. Que se não tiver o meu lugar, ele estava falando ali, não procure os melhores lugares, os lugares mais importantes, ele estava dizendo ali. E ele também estava dizendo algo muito importante ali. Quando tu convidar alguém para comer na tua casa, convida aquele que não possa te recompensar. Não convide aquele que depois vai dar um banquete e vai te chamar. Mas ele estava dizendo, convide o coxo, o aleijado, aquele que não tem um pedaço de pão, é aquele que tu deve convidar. Mas é Bíblia. Como eu não tenho lido a Bíblia, então eu não entendo. Eu tenho convidado aqueles que podem me recompensar. Afinal de contas, eu quero me aparecer. O que acontece? A gente bota na mídia todas as coisas. A gente quer se exaltar. Eu não vejo, querido, dentro dessa igreja, eu estou falando do rebanho que eu cuido, pessoas convidando os coxos, os aleijados, aquele que não tem pão, aquele que não tem uma sandália para botar no pé, para convidar para comer na sua mesa. E ele disse, porque todo que se mesa os seus altares será humilhado. Ele disse no 13:14, quando deres um banquete, convida os pobres e aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado, porque ele não tem como te retribuir, mas eu vou te retribuir nas ressurreição dos justos. Mas a gente quer retribuição aqui. A gente não quer fazer o bem para alguém, para lá depois que morrer, a gente receber a dádiva de Deus. Não. Fazer o bem aqui, se eu pudesse ser recompensado aqui. Isaías 53:7 é Bíblia, tá, gente? Ele foi oprimido, humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Mas eu tenho que abrir a boca. Eu tenho que me defender. Afinal de contas, estão pensando o quê? A gente faz exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Mas a gente é cristão. Nós estamos na igreja. Nós temos uma fé, professamos a Cristo. E sabe quem foi humilhado? Apocalipse 19, coloca lá também. Vai seguindo a leitura até o 16. Sabe por que ele foi exaltado? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Sabe por que ele foi exaltado? Porque ele foi humilhado. Mas humilhação não faz parte do meu currículo. Humilhação na minha agenda, nem pensar. A palavra do Senhor diz que Paulo disse, eu tenho alegria quando eu sou humilhado. Eu tenho alegria e regozijo quando alguém me afronta, quando alguém me bate, quando alguém me bota preso. Porque assim eu tenho as marcas de Cristo. Essa semana eu preguei em Criciúma e o tema era mulheres marcadas para vencer. E eu falei disso. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6. Não me importune mais. E nem venha com lorota para cima da minha vida, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quem traz as marcas de Cristo, de humildade, de humilhação, de santidade, de renúncia, não fica escutando lorota de alguém. Depois dessas coisas, depois que ele foi humilhado, depois que ele foi pisado, depois que ele foi oprimido, depois que ele foi crucificado, depois dessas coisas ouviu o céu como de uma grande voz, de uma imensa multidão que dizia, aleluia, a salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Pode continuar, tá? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Deixa aí no 2. Pastora, quer dizer que Jesus veio aqui para a terra só para se vingar das prostitutas?
que é prostituição? É alguém trocar o verdadeiro pelo falso. Então ele veio quebrar a grande Babilônia, que é a igreja que professa em Deus. Mas não é isso que eu vou pregar. 3 também. Eu quero ler isso aí para você ver quem foi humilhado. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobre os pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos lá. Então 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos e grandes, louvai o Senhor. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, com a voz de muitas águas e com a voz de fortes trovões, que dizia aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus. Os anjos cantam para ele, os anciões se dobram, mas o ser humano não faz nada disso. O ser humano troca esse banquete, esse Jesus, por qualquer coisa. Vamos saber. Regozijemos, exultamos e demos glória, porque são chegadas a boda do Cordeiro, e já sua noiva se preparou. Mas eu vou até o 16 para você entender quem foi humilhado. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, à boda do Cordeiro. E disse-me ainda: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça tal coisa, eu sou conservo teu e teus irmãos, em quem tem testemunha Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pode continuar também. E viu o céu aberto. Viu o quê? O quê? Eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele se chama-se fiel e verdadeiro, e julga beleza com justiça. É Ele que a gente vai comemorar essa noite. É esse Jesus grandioso, que nós devemos colocar tapetes vermelhos, que nós devemos nos dobrar, nos render. Mas eu estou falando com cristão nessa noite. Eu estou falando com pessoas que dizem que conhecem a Bíblia, mas que conseguem entrar nesse lugar e não conseguem abrir a boca para dizer: Deus, eu te amo, Jesus. Que trava. E eu estava sentada aí, estava vendo gente travada, e Deus falou comigo: tem gente empurrada aqui nessa noite que não consegue me agradecer. Filhos mimados. Os seus olhos eram como o quê? Chama de quê, gente? Chama de quê? Sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Pode passar. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. Quem é esse? Vocês podem me dizer quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Estava vestido com um monte salpicado de sangue. O nome pelo que se chama é o Verbo de Deus. Seguiam os exércitos que estão nos céus em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ele as nações e as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar no vinho do furor da ira de Deus em Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome dele. Lê comigo lá. Não, eu não entendi. O que está escrito lá? Como você tem tratado Jesus? Como Rei dos Reis? Senhor dos Senhores? Ou você tem tratado Jesus como um office boy? Um amuleto que você pega no sábado de vez em quando e vem para a igreja com ele? Você tem tratado Jesus como? E você tem reverenciado como? Como Jesus que é um Papai Noel? Se tu não me der, eu vou ficar emburradinho? Porque eu estou falando nessa noite do Jesus que se humilhou, que se sacrificou, que morreu naquela cruz. Mas eu estou falando de um Jesus que ressuscitou e vivo está entre nós. Que quando você estava se arrumando na tua casa, e Ele está vendo o teu pensamento agora que você está pensando. Quando você estava se arrumando na tua casa hoje,
botando a roupa, se arrumando. Você estava se arrumando para Ele? Porque muitas vezes a gente se arruma igual príncipe e princesas para o mundo, mas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não dá nada. E eu não estou falando só de vestes, não. Eu estou falando que a gente quer entrar na presença dele muitas vezes de qualquer jeito. Deixa o verso 9, por favor, Davi. O verso 9 diz: e disse-lhe: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Disse ainda: essas palavras são felizes, verdadeiras, são verdadeiras palavras de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a vir à boda do Cordeiro. Tem alguém aqui disposto? Eu quero te convidar nessa noite a vir à boda do Cordeiro. Tem alguém aqui disposto? Então nós vamos ceiar agora com ele, que está em Lucas 14:15. Essa semana, quando a gente estava no gabinete orando, eu cheguei e vi duas pessoas prostradas ao chão orando, e eu sentei e comecei a orar, e Deus já tinha me dado palavra da ceia, e as pessoas estavam com a Bíblia aberta lendo essa palavra. Eu disse: eu não acredito, Deus. E Deus falava ao meu coração exatamente o que Deus falou ao coração dessas pessoas que estavam orando comigo essa semana. Em Lucas 14:15, Deus falou assim, depois que ele deu aquela lição de humildade no 14, ali 7 em diante, que ele diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Olha só, ninguém, querido, precisa te humilhar. Deixa eu voltar aqui no 14:7. Nós temos que decidir nos humilhar. Nós decidimos. Depois que ele ouviu tudo isso, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Estavam com ele aonde, você pode me dizer? Estavam com ele aonde? Você tem colocado Jesus à tua mesa? Porque deve e tem que ser na tua casa a mesa o lugar da comunhão. Na minha casa tem que ser a mesa lugar de paz. Mesa fala de intimidade. E você pode pegar todas as palavras, principalmente aqui nos evangelhos. Jesus amava sentar à mesa. Ele não chegava com pressa na casa das pessoas. Ele sentava à mesa. Você não pode liberar o pessoal para sentar, mas pode sentar na mesa. E ele, porém, respondeu. Ele estava tão perto, ele respondia tudo. Jesus está tão perto de mim, tão perto de você. Eu tenho passado uns dias que eu tenho falado com ele tão diretamente. Às vezes eu penso em falar com tal pessoa, ele diz assim: filha, não precisa não, fala comigo, que eu envio meus conservos lá. Ele tem poupado o meu trabalho fisicamente, porque ele diz assim: fala comigo, que eu dou ordem aos meus anjos para ir lá. Eu tenho sentado à mesa com ele de uma forma tão especial, e só de falar com você eu começo a chorar, porque ele é real. Imediatamente ele respondeu para aquele homem assim. Ele, porém, disse: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Esse homem que deu uma grande ceia era um homem importante, e ele estava falando ali de reino de Deus, ele estava falando ali do próprio Pai. Ele disse: olha, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Lá em 1 Pedro 3,9 diz que Deus não quer que nenhum se perca. Ele está convidando a muitos. Ele está convidando a muitos para o banquete. Muito. E ele já fez uma grande ceia. E ele disse: e convidou muitos. Qual é o pai, querido? Fala comigo agora aqui. Qual é a mãe que quer que o filho se perca? Ele convida muita gente. Ele convida todos. Ele vive convidando. Na hora da ceia,
seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Pode deixar aí também. Naquela época se acostumava dar um convite para uma ceia, para um casamento, com bastante antecedência. E depois, o noivo, o dono da festa, ele tinha por obrigação de, quando a ceia estivesse pronta, ele ia lá e avisava: vinde, já está pronto. E ele convidou muita gente, Leontino. Ele convidou um monte de gente. As pessoas no qual ele tinha convidado já tinham sido avisadas que haveria um dia que teria essa grande ceia. As pessoas já teriam sido avisadas. Elas já sabiam. E no dia que elas foram convidadas, elas disseram sim. Ficaram felizes demais, afinal de contas. Era uma grande ceia. Era um homem muito rico. E as pessoas se sentiram importantes. E elas disseram sim. E esse homem, no dia da ceia, que ele preparou tudo, ele foi lá e mandou os seus servos. E ele disse: vai lá, aquelas pessoas que eu já convidei, vai lá e diga que a ceia está preparada. Quantas pessoas já te convidaram para a ceia? Quantas pessoas já te convidaram para a presença de Deus? Quantas pessoas nós já convidamos para estar nessa igreja? Quantas pessoas nós já convidamos para aceitar o convite de Jesus? Quantas pessoas nós corremos atrás semanalmente dizendo: vinde! A ceia já está preparada. E essa grande ceia, imagine você preparando um jantar maravilhoso. Gastou muito. Pegou ali, talvez, talheres de prata. Talvez taça de cristal. Colocou toalhas bordadas naquela mesa. Porque o preparo não foi nada barato. O preparo não foi nada barato. E ele pegou os servos e disse: agora tu vai lá. Você vai naquelas pessoas que eu já convidei e diga que eu já concretizei. A ceia está preparada. Está tudo consumado. Pode vir ceiar, porque agora o reino é teu. E eles vieram imediatamente. Não é assim comigo e você? Quando a gente é convidado para algo, para a presença de Deus, para a vigília, para a ceia, para buscar mais a Deus, para sentir a presença de Deus, nós viemos imediatamente. Começaram a excusar-se, pedir desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir ver-me. Rogo-te, me dê por desculpado. Desculpas é que eu e você temos dado. Desculpas nós estamos cheios. Nós temos um dicionário de desculpas. Nós temos agendas cheias para dizer: olha, não tenho tempo. Eu não tenho tempo de botar um aleijado na minha casa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir para uma UTI confortar talvez o coração de alguém. Eu não tenho tempo. Porque eu comprei. Eu adquiri. Eu me interdi com as conquistas que o próprio Deus me deu. Quando eu vim para a igreja, quando eu conheci, eu recebi um convite, eu adorei. Mas depois, eu comecei a ser tão abençoada. Eu comecei a comprar coisas e eu me interdi. E agora, eu não tenho mais tempo. Mas tudo bem, ele foi para o outro convidado. E o outro convidado talvez tenha tempo. Alguém presta atenção, passa. O outro disse, de novo, ó, comprei. Que coisa, né? Por isso que lá em Mateus diz: você não pode amar a Deus e amar o dinheiro. Você não pode amar a Deus e amar as conquistas. Você não pode ter o Deus verdadeiro e o Deus mamon, que é o dinheiro. A falta dele ou a abundância dele afasta as pessoas do banquete. Eu comprei
comprei uma BMW, um Fusquinha. Eu estou com um Fusquinha 66, afinal de contas eu sempre andei de bicicleta. Não tenho mais tempo agora, pastora, eu vou curtir a vida. Quando você andava a pé, você servia. Mas agora, Deus me livre, eu tenho que curtir a vida. Deixa eu te dizer uma coisa que sopra aqui atrás do meu ouvido, Espírito Santo. E uma das coisas que eu tenho por objetivo é falar a verdade. Essa vida que você está vivendo é pobre, miserável e nu. Vida verdadeira é na eternidade, no qual aquela que você não tem tempo para conquistar agora. Ele não podia experimentar essas juntas de boi no outro dia? Será que era no dia que Deus convidou para vir na igreja, convidou para uma vigília, convidou para salvar alguém, convidou para um grande banquete, para vir num culto de ceia, como tem muita gente que não está aqui hoje? Será que não tinha tempo para outro dia? Será que para as coisas de Deus nós nunca temos tempo? Pastor, eu estou sem tempo. Mas tu não deixa de fazer as tuas coisas. 3 folhas de agenda, mas a terceira folha lá no final, se der, eu vou para a igreja. Se der, eu vou visitar alguém. Se der, eu levo uma cesta básica para alguém. Se der. Mas o terceiro disse sim. Afinal de contas, ele já estava com o convite na mão. Verdade ou não, gente? O outro disse: vamos lá, Tavinho, eu falo, você passa, Tavinho. Ainda o outro disse: casei-me e portanto não posso ir. 2 foi conquista financeira e o terceiro relacionamento. Conquista financeira, não ou sim, afastam pessoas do banquete. E relacionamento, deixa eu olhar para os vagabundos que estão aqui me olhando, principalmente jovem, por causa do rabo de saia, por causa do príncipe que vira sapo. Tem deixado o banquete. Tem pessoas que dizem para mim, essa semana, e essa pessoa está aqui. Ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastora, estou cansada de puxar a minha casa para a igreja. Eu disse: se tu não te levantar, eles vão te puxar para o inferno. Se teu marido vem, vem. Se o teu marido não vem, vem você. Se a tua mulher vem, vem. Se não vem, vem você. Se teu filho vem, vem. Se não vem, vem você. Ninguém vai levar ninguém para o céu, querido. Casei-me, namorei, estou interdita agora, porque Ele é mais importante do que Jesus. Ele é mais importante do que o banquete, afinal de contas. Eu vou curtir o meu relacionamento. Ô pastor, eu orei tanto por esse príncipe. Não traz para a igreja não, para ver se não vai virar sapo já já. E assim eu tenho visto casais e casais se destruírem. Jovens e jovens, firmes na igreja, no ministério, arrumou um rabo de saia. Deus ficou em 11º plano. Está gostando da pregação? Não estão, né? Mas eu não estou preocupada se você gosta ou não. Estou preocupada em fazer a vontade do Pai. Não adianta ter uma igreja cheia de não salvos. O servo e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado. Deixa eu falar uma coisa para ti, tá? Não precisa o diabo correr atrás de te pegar, não. É só desobedecer a Deus, que a própria ira de Deus te pega. Ai, pastor, é o diabo. Obedece a Deus. Fica embaixo da luz para ver se o diabo te pega. Desobediência traz a ira de Deus, indignação. Pessoas que fazem voto com Deus e não cumprem. Pessoas que obedecem até um certo ponto e depois desobedecem.
fazem nada direito para Deus. Diga para o teu irmão assim: isso atrai a ira de Deus. E sabe como é que atrai? Deixa eu falar. O Tavinho vai colocar para mim, vai voltar para mim, Tavinho. Mas tu vai colocar Romanos 11, 22. Pastora, tu está falando do Deus irado. Tu está falando do Deus que se ira. Deus é Pai, Deus é amor. Tem pessoas que não estão mais vindo para essa igreja porque dizem assim: olha, eu estou aprendendo numa certa denominação aí que Deus é amor. Eu concordo contigo. Concordo plenamente que Deus é amor. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com quis cair o severidade, para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, tu serás cortado também. Diga para o teu irmão: tu considera a bondade, mas a ira também. As duas coisas existem. Deus ficou irado quando Ele chamou aquelas pessoas e essas pessoas se recusaram. A minha palavra diz que Ele ficou impolarizado, irado. Sabe por quê? Pastora, naquele banquete qual era a comida? A senhora falou do prato. A senhora falou do talher. A senhora falou da toalha bordada, das cadeiras forradas. A senhora falou do vinho, das músicas. A comida está em 53:10, tá vendo? Isaías 53:10. Vou te mostrar o cardápio naquele banquete. Eu vou te mostrar o cardápio nesse banquete. Custou caro. Custou muito caro. E não foi um caviar comprando lá no Farol. Pastora, eu convidei umas pessoas para jantar na minha casa, pastora. E eu fui lá e eu comprei as melhores coisas. Essas pessoas não vieram, pastora. Olha o meu trabalho que eu tive. E você? Que é chamado para um banquete com Jesus, que a comida foi Ele esmagado, Ele pisoteado, carne com sangue. Essa comida desse banquete que você tem recusado, porque não te custa nada, porque se mexesse no teu bolso, você fica indignado. Pode olhar para mim. Pode olhar para mim, porque Deus está falando ao meu coração. E Deus está irado com algumas pessoas nesse momento. A comida foi Ele esmagado, fazendo enfermar como oferta pelo pecado. Todavia, foi a vontade do seu Pai esmagar. Alcança para mim aqueles ali com um pedaço de pão. Mas o corpo dele na mesa, que você tem negado, porque você não tem tempo. Não sei se eu estou aqui amanhã, mas eu preciso te alertar. Deus está irado. Volta também para a pregação. Voltando o servo, no 21 também. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa. Eles não querem. Eles foram convidados, mas não querem. Mas sai depressa, ele está com pressa. Jesus está voltando, as pessoas estão morrendo. Ele está com pressa. Quando que na verdade era para ter gente batendo ali na porta dizendo: eu quero entrar. As cadeiras estão vazias. Diz assim: por que, pastor? Diga de novo: por que, pastor? Eu não ouvi. Porque você não está fazendo nada. Está ocupado demais? Tu comprou? Tu quer cuidar? Tu namorou? Tu quer cuidar? Tu não está preocupado com quem foi esmagado? Ei, acorda. Se tu souber a ira que eu estou, e não é de mim, eu não estou irada, eu, Nazaré. É o Espírito Santo que está irado dentro de mim. Tu não tem tempo para nada.
uma pessoa essa semana, sabe por que tu está com tantos problemas? Porque tu não está cuidando de alma nenhuma. Porque quando tu está cuidando de alma, tu se importa com a alma e tu esquece de você. Mas a gente não tem tempo, afinal de tanto compramos campo. Casamos. Compramos juntas de boi. A minha garagem não tinha um carro. Aliás, eu não tinha nem garagem. Eu cheguei na casa de uma pessoa essa semana e fiquei assustada. Porque quando eu conheci essa pessoa, ele não tinha casa. Depois Deus abençoou, ele fez um quarto, uma sala. E hoje eu não sei mais quantos cômodos ele tem. Glória a Deus pela prosperidade. Sai depressa para as ruas, para os becos da cidade, a trazer aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse ao servo, depois que ele foi para tudo quanto é lado, e ele juntou os coxos, os aleijados, os cegos, porque aqueles que Deus convidou não eram dignos. Se você não sentar naquelas cadeiras e trouxer os teus parentes, Deus vai trazer pessoas coxas, aleijadas. Deus vai trazer, porque Ele está com pressa de salvar. Ele está com pressa. Ele vai usar nem que seja um jumento para buscar as pessoas perdidas. Mas eu não tenho tempo. Depois o servo voltou e disse: fiz tudo que foi ordenado. Eu não sei se você é servo dessa casa, servo. Significa aquele que quer servir o Senhor. Mas eu faço umas perguntas nessa noite. Você tem feito tudo que te foi ordenado? Esse servo podia voltar embora, porque primeiro ele tinha ido convidar as pessoas que recusaram. Depois ele saiu para os valados, para os becos, e ele encheu a casa lá, colocou um monte de gente na casa. Ele podia ter voltado e ter dito: já fiz a minha parte, eu vou embora. Mas servo de verdade se preocupa com os negócios do seu Senhor. Servos de verdade não largam o uniforme, não larga a coisa, a mão do arado, não larga, ainda que cansado. Ainda que cansado. Eles estavam cansados, aquele servo. Mas sabe o que ele virou Maria e disse para Deus? O Senhor, o dono da seara, o dono do banquete, ele disse assim: Senhor, eu já fui em tudo quanto é lugar, os valados, eu fui para tudo quanto é lugar, mas ainda tem lugar. Ele se preocupava com os lugares vazios. Estou aqui também, sentado, tranquilo, ar condicionado, não problema não. Bem, essa cadeira que está vazia é aquela pessoa que tu parou na metade do caminho, que tu desanimou. Eu tenho certeza que aqui nesse lugar hoje, você consegue se relacionar bem pelo menos com 10 pessoas. Você tem falado desse Jesus? Talvez você tenha vivido muito perto de pessoas que estão totalmente nas trevas, mas você não se importa com o negócio do seu Senhor. E ele disse assim: coloca lá de novo, tá? O servo disse: eu fiz tudo quanto tu me mandastes. Eu volto a te perguntar, olha para mim aqui. Olha para mim. Fita os teus olhos em mim nessa hora. Mas fita mesmo. Porque tem chama de fogo nos meus olhos e eu quero passar isso que Deus está falando. Tu tem feito tudo que o Senhor tem te mandado? Porque se tu tem feito tudo, Ele está te dizendo aí, pode andar mais um pouco, porque ainda tem lugar vazio. Agora, se tu não tem feito, eu lamento a ira de Deus. Não quero nem se repetir. Depois disse o servo: pode passar o 23. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar na minha casa. Eu quero que a minha casa se encha. Oh, você acha que um pai dá um filho para morrer esmagado,
pisoteado, ensanguentado. Para quê? Para estar indo desse jeito que está indo para o inferno, uma pessoa atrás da outra, e os servos estão de braços cruzados. Ele disse: forçai a entrar, forçai a entrar. Pastora, eu falar de Jesus para uma lésbica ou uma prostituta, tu tá louca? Se eu sentar com qualquer um desses, com qualquer um, eu vou dizer: querido, eu te amo. Mas a palavra de Deus diz isso. E eu estou dizendo: se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Agora, se tu obedecer e sair dessa vida, tu vai entrar na boda do Cordeiro. Você não tem coragem de falar? Então tu não está se importando com o negócio de Deus. O verdadeiro servo, ele tem prazer em trabalhar. Sabe, em Mateus 11:12, se eu não me engano, diz que o reino de Deus... Deixa aí, Mateus 11:12. Vê se é para mim. Às vezes eu não gravo, às vezes eu gravo, tá? Depende do momento. É esse mesmo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por força, e os violentos os tomam de assalto. O meu está diferente. Essa Bíblia aí é do tempo da Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E o que se esforçam se apodera dele. Satanás está fazendo. Ontem mesmo uma menina foi visitar aqui no hospital uma pessoa, ela está com 30 quilos em cima de uma cama, e ela vai para o banheiro, ela briga com Satanás, ela luta, ela xinga. Já internaram ela em um monte de lugares. O Satanás, ele não brinca, ele se apodera da nossa casa, ele destrói, ele avança, ele destrói nossos filhos, ele acaba com nossos parentes. Mas nós não podemos. Pastora, que vão falar de mim se eu falar de Jesus? Deus me livre, vão me ferir, eu vou ficar machucadinha. Frouxo. Volta o texto, Paulo, tá vendo? Depois eu disse: observa. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e obriga todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu volto a dizer: Monara, se tu desse o teio para morrer pela humanidade, tu queria as cadeiras vazias? Tu ia ficar feliz do reino de Deus estar pingando gente no céu e uma avalanche de gente para o inferno diariamente? Tu ia ficar feliz? Tu acha que Deus está feliz com você e comigo? Que não colocamos as pessoas no céu por simplesmente capricho? O que vão dizer de mim? O Hospital São José, ele fez uma ala nova, e eu não sei, ele deve ter mais de 100 leitos de UTI, mas UTI intensiva menos, e a outra um pouco mais. E pasmem vocês, na UTI não tem vaga, mesmo com a nova ala. Infelizmente, o irmão está numa dessa. E eu, ao olhar isso tudo, eu imagino, Juliana, que no meio daquelas povo todo da UTI esperando que o aparelho não se desligue para não morrer, totalmente conectado num aparelho para poder respirar. Talvez no meio daquilo ali tudo tem alguém que está indo para o inferno.
lado, se você tem coragem. Está indo para o inferno por causa de você. Porque você não falou de Jesus. Comprei uma junta de boi, comprei um carro, ou estou com muito relacionamento sério, eu não tenho tempo. Agora pega aí 24, pega para você. Eu peguei para mim. Deixa o 24 aí, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Em outra passagem, Mateus diz: muitos são os convidados, os chamados, mas poucos os escolhidos. Tá vindo? Coloca Apocalipse 21, do 1 ao 8 para encerrar. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou todo-poderoso. Essa pessoa que muitos têm negado, essa pessoa, presta atenção, que muitos têm trocado, é essa pessoa que nós inventamos desculpas. Eu nunca vi uma geração que idolatra filhos igual a essa que eu estou vendo agora. Eu nunca vi. Deus, eu quero gerar. Deus, eu quero gerar. Deus deixa você gerar. Gerou, tu não tem mais tempo para Deus. E se Deus pediu teu filho? Eu, João, irmão vosso. Onde que tu estás, Sabina? Deixa eu ver se é isso mesmo, Sabina. Apocalipse 21, do 1 ao 8, tá vendo? Eu quero. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se for o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Você tem noção que isso vai acontecer, gente? Vocês têm noção? Não, pastor, eu nunca pensei nisso. Está escrito na Bíblia. Quem crê na Bíblia que levanta a mão, por favor, para que eu não pregue sozinha, por favor. Quem crê na Bíblia, levanta a mão. Um dia a terra não vai ter mais, o mar não vai ter mais, nada. Se tu construiu na beira do mar, esquece, nem a tua casa, nem nada vai ter mais, nada. Nada. Eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Eu vi uma grande voz vinda do trono de Deus. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Está chorando? Tem um guardanapo de Deus te esperando. Está chorando? Tem um guardanapo de Deus de linho fino te esperando. Os humilhados serão exaltados, aqueles que choram serão engrandecidos. Mas bem-aventurados sois, diz o Senhor. Em Mateus está escrito: mas bem-aventurados sois se por minha causa sois caluniados, pisados e maltratados. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E eu estava sentado e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novo todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que estava sentado no trono, hoje nós vamos ceiar em memória. 1 Coríntios 11, 23, em memória. Mas um dia
Nós vamos sentar com Ele, literalmente com Ele. Não vejo a hora, eu não vejo a hora. Hoje eu falava para minha cunhada à tarde, eu não vejo a hora de me encontrar com esse Deus. Eu não tenho essa vida por preciosa não, meu filho. Eu não tenho. Eu não vejo a hora de me encontrar com Ele. E disse a ele, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede de graça, eu lhe darei de beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer. Pastor, o que eu tenho que vencer? Olha para mim aqui que eu quero falar desse lado de cá agora. Pergunta assim, pastor, o que eu tenho que vencer? Não, vocês não comeram hoje. Pergunte novamente. Belisca você, porque a tua carne você tem que vencer. Teu eu, o teu ego, tua soberba, o teu orgulho. Em casa tu pega, continua em Lucas 14 e 15, que ele vai dizer, aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não aborrecer as pessoas por amor a mim não é digno de mim. Pastora, Deus me livre de aborrecer alguém. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, querido, o céu é para todos, mas nem todos vão para lá. Quem quer o céu aí? Diz, eu quero. Quem quer o céu aí? Honra para você. Muitos querem o céu, mas não querem morrer. Mas quanto aos medrosos, os incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, idólatra. Diga comigo, idólatra. Vê se tem um idólatra aí do teu lado. Tem gente que idolatra namorado, marido, filho. Não anda mais com o santinho pendurado e nem com o crucifixo. Mas idolatra. Troca. Deus. Momentos preciosos com Deus. Ontem nós estávamos aqui numa vigília. E quando eu olhei na hora, era 00:20. Eu já cheguei aqui, estava um fogo cruzado lá atrás. Era anjo tudo contelado lá. E fogo cruzado lá atrás na vigília. E eu entrei para cá, juro, eu e o pastor entramos ali naquele gabinete. A gente veio de um local, já era tarde. E nós entramos naquele gabinete. Eu disse, meu Deus, pastor, que unção que está lá atrás. E nós começamos aqui, era 10 e pouco, deu 00:19. Eu disse, o quê? Já terminou? Disse, pastora, por que isso? Porque o maior prazer na nossa vida de quem conhece o Salvador é ficar na presença dele. Olha, eu te amo, eu amo você, mas eu não troco a presença dele por nada, 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 nada. E pode ter certeza que eu nego muitos convites, porque a presença dele me chama. Todos os mentirosos. Tem um mentiroso aí do teu lado? Olha para ele. Você olhou, é? Pois é. Falei se tivesse um mentiroso para você olhar. Você olhou? Todos os mentirosos, e a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu só quis te levar a entender que nós não servimos um Jesus que eu vou ficar te forçando a querer estar na ceia, não. Você recusa, a gente vai para outro. Você recusa, a gente vai para outro. Quantas vezes disseram que essa igreja ia fechar? Quantas vezes disseram que você ia desistir? Quantas vezes disseram que a tua família não ia? Quantas vezes disseram, nem importa o que dizem. Se aqueles não querem, Deus coloca outro. Deus coloca outro. Se aqueles recusam um banquete, tem pessoas aqui
ou que já não estão mais aqui, que recusam o banquete. Deus não foi lá, Deus foi nos valados. Nós vamos ceiar agora.